Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 54 a 57 depois de Cristo. A carta tem o intuito de tratar de assuntos como, por exemplo, casamento, o matrimônio. Tem como intuito também de tratar de imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. E também o apóstolo Paulo escreveu essa carta porque algumas pessoas estavam dizendo que ele não tinha autoridade de Deus como o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo defende dizendo, sim, que ele tem autoridade e foi levantado por Deus. Vamos ver lá então o que diz o capítulo 1, versículo 1 ao 3 de 1 aos Coríntios. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estudar o que diz versículo por versículo. No versículo 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e nosso irmão Sóstenes. Então, primeiro nós vemos aqui o nome do apóstolo Paulo e o seu chamado. Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo se apresentando, como de costume ele faz, como autor e remetente das cartas. Era costume do apóstolo Paulo fazer isso. Ele se apresentar como autor e remetente. Mas nós vemos também que ele diz que fora enviado por Deus, levantado por Deus como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Mas antes de falar do versículo 15, deixa eu vos dar agora o contexto do que tem no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ainda respirando ameaças contra aquele que pregavam o evangelho, porque ainda Paulo, ou Saulo, não havia se convertido, ele fora no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, porque ele fora ao encontro procurar aqueles que pregavam o evangelho, no caminho de Damasco, ele encontrou uma luz se manifestou a ele tão forte, mais forte do que a luz do sol, e ele caiu por terra. E ele disse: quem és? Né? Porque a voz fala para ele: Saulo, Saulo. Aí ele pergunta: quem é, Senhor? Aí ele fala, Jesus fala: sou eu, a quem tu persegues. Daquele momento em diante, a vida de Paulo, ou Saulo, mudou. Ele foram levado para Damasco, ficou 3 dias sem comer e sem beber, ele ficou cego. E teve uma visão de que um homem chamado Ananias viria até ele, ele imporia as mãos e ele voltaria a enxergar. E o Senhor aparece a Ananias, porque Ananias ficava com certeza devia estar incomodado para ir até Paulo, estava hesitando para ir até Paulo. E o Senhor aparece a ele. Aí o que diz agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. O que diz o versículo 15? Ananias, disse-lhe o Senhor, porém, vá até eles, porque este vaso é escolhido para mim, para pregar o evangelho aos gentios, aos filhos de Israel e aos reis. Então nós vemos aqui o primeiro versículo nos provando que o apóstolo Paulo fora levantado por Deus. Nós vemos também o segundo versículo, Atos dos Apóstolos 13, 2, que diz assim: eles estavam reunidos servindo ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus estava reunido servindo ao Senhor, jejuando, e o Espírito de Deus disse: aparta-me para mim Barnabé e Saulo, ou então Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Ou seja, o Espírito de Deus, quando tem uma obra para você, meu irmão, ele vai trabalhar e vai até o fim. Terceiro versículo que nós podemos usar assim como comprovação também de que o apóstolo Paulo fora levantado por Deus. Agora, nesse versículo é interessante porque nós vemos aqui o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É em Gálatas capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem de homem algum, mas sim pela vontade de Cristo Jesus e Deus, que é o próprio Deus. Então nós vemos aqui que ele está dizendo que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o levantou. Quando Jesus chamou a Paulo, deu a ele autoridade, uma autoridade divina para pregar o evangelho e para ir às igrejas. Então, aqueles de Corinto não tinham por que duvidar que ele fora levantado por Deus. Lembra que eu disse a vocês no começo? Um dos motivos no qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios foi para dizer a eles que ele era levantado por Deus. Que eles estavam com dúvida, estavam pondo em dúvida, pondo em xeque a autoridade do apóstolo Paulo. Vemos uma outra passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1,
Nós vamos estudar um pouco mais para frente, tá? Esse capítulo de 1 Coríntios, versículo 9, nós vamos estudar no próximo vídeo. Mas o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1? Ele diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu o apóstolo? Não vi eu a Jesus Cristo? Eu quero vos chamar a atenção aqui por essa passagem, no versículo 1 do capítulo 9 de 1 Coríntios, de que ele diz assim: não vi eu a Jesus? O que mostra aqui, deixa bem claro, que um dos requisitos para você ser um apóstolo de Jesus Cristo é ter visto a Deus. Agora a pergunta que eu faço a vocês: quem que vocês conhecem no nosso tempo, hoje, seja no Brasil ou no mundo, que viu a Deus? Mas ver a Deus não só no sentido de ter uma visão, mas ter uma aparição. Foi isso que eu acredito que Paulo teve. Porque o apóstolo Paulo não só viu a Deus, mas as pessoas que estavam em volta dele ouviram uma voz. Ou seja, teve testemunha de pessoas ali. Alguma coisa aconteceu e as pessoas testemunharam. Aí você vai me perguntar, então o que quer dizer Efésios 4:11, que diz que quando Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres? Eu acredito que essa passagem está se referindo mais ao dom da palavra, porque Deus deu dom aos homens, cada um no seu chamado. Quem é pastor, quem é levita, cada um no seu chamado. Mas Deus deu dons. E para você que acredita que os dons cessaram, não, os dons não cessaram. Nós precisamos de dons, e nós estamos vendo aqui. Os dons são necessários para que a obra de Deus continue. Senão você vai estar dizendo que o homem está fazendo a obra pela vontade dele mesmo, pela força dele mesmo. E Deus não está participando. Não, Deus é que dá os dons aos homens, então os dons continuam. Então o que eu quero dizer aqui é que para você ser um apóstolo como o apóstolo Paulo, Pedro, os discípulos de Cristo, João, Tiago, e daí por diante, para você ser aqui um desses apóstolos, você tem que ter visto a Deus. Os apóstolos andaram com Cristo, foram testemunha, e o apóstolo Paulo viu a Deus. Então como é que hoje todo mundo está dizendo que a maioria, né, sai por aí dizendo que é apóstolo? O apóstolo hoje existe, porque está lá em Efésios, mas é mais no sentido do dom da palavra, e no sentido de ser missionário. Não uma continuação dos 12, ou dos discípulos que andaram com Jesus e do apóstolo Paulo. Não é uma continuação. É no sentido missionário. Então nós vemos aqui, nas maiorias da carta do apóstolo Paulo, na maioria da carta, ele defende seu apostolado arduamente. Somente nas cartas em Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemon, Paulo usa mais um tipo de expressão, mas também está lá, uma expressão um pouco mais branda, dizendo, olha, eu sou apóstolo, né, de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles que estão em Corinto. Eu sou levantado por Deus, verdadeiramente. E nós vemos também aqui que, embora o apóstolo Paulo esteja repreendendo a cada um deles aqui, ele se chama depois também de santos. Porque é o que nós somos. Nós somos santos em Cristo Jesus. Recebemos o Espírito de Deus, mas somos passíveis de erro. Quando nós caímos, pedimos perdão a Deus, e Ele que nos dá força e nos levanta, e nos faz andar, a caminhar perante Deus. O que significa, então, ser um apóstolo? Apóstolo tem um título como embaixador, um representante. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Então, o embaixador, ele representa um país, ele representa um presidente. E o apóstolo Paulo estava representando o reino de Deus aqui. Estava representando a Deus. Ele foi levantado por Deus. Agora veja a segunda parte. A primeira parte nós vimos que é Paulo chamado. Nós vimos o chamado do apóstolo Paulo. Pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está declarando que eu fui levantado por Deus. Então você não pode sair por aí se autodeclarando alguma coisa, se auto-intitulando alguma coisa, sendo que foi Deus que não te deu. Se Deus não te deu, você não pode sair por aí dizendo algo, se referindo a eu estou fazendo certa coisa, se auto-intitulando. A autoridade vem de Deus. Tanto é que o Deus ele confirmava as pregações do apóstolo Paulo através dos milagres e maravilhas. Veja a terceira parte agora do versículo 1. Paulo, chamado, nós vemos agora aqui, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Perceba agora a ordem das palavras desse versículo. Perceba que ele não incluiu o irmão Sóstenes no apostolado, e chamou ele de irmão
Sóstenes. Aqui nós percebemos, então, que o irmão Sóstenes era muito conhecido. Ele não é apóstolo, mas era muito conhecido da igreja cristã de Corinto. Mas, no entanto, nós vemos na carta do apóstolo Paulo somente esta menção a Sóstenes. Não há mais menção a Sóstenes nas cartas do apóstolo Paulo. Talvez esse Sóstenes fosse aquele principal da sinagoga, que ele foi espancado no tribunal de Gálio. Talvez seja isso. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 17. E não vemos mais menção de Sóstenes. Capítulo 2. O que diz ao capítulo 2? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós vemos aqui os destinatários. Aqui Paulo estava endereçando a carta, que era os de Corinto. Mas Paulo aqui usa uma palavra interessante. Ele usa a palavra eclésia para se dirigir a eles. Na época, essa expressão helenista, o que seria uma expressão helenista? A expressão helenista o helenismo foi um período de desenvolvimento da cultura grega. Então, essa palavra, na época, ela tinha um contexto, a ideia dela era de transmitir, eclésia, a ideia era de transmitir uma reunião política. Lá pela metade do século I, os cristãos começaram a usar essa palavra eclésia para se referir às suas reuniões. Também os judeus usavam a palavra sinagoga para se referir às reuniões deles. Então veja o cuidado do apóstolo Paulo aqui em distinguir as reuniões do povo judeu, que era a sinagoga, e o povo cristão de eclésia. Ainda no capítulo 2, nós vamos ver aqui aos santificados em Cristo Jesus. Nós vemos aqui agora a igreja de Deus no capítulo 2, que está em Corinto. Agora nós vamos ver aos santificados em Cristo Jesus. A igreja pertence a Deus, que comprou-nos com seu sangue. Cristo Jesus nos comprou com seu sangue. Mas nós não saímos daqui dessa terra. Em outra passagem, nós vamos ver que Jesus fala: Pai, eu vos peço que não vos tire do mundo, mas livra-os do mal. Então nós estamos aqui. Somos a luz e o sal da terra. Nós vamos ver isso daí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. No versículo 9, o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim, escrevendo aos do Corinto, falando para que eles não se ajuntassem com os imorais. Já vos disse isso antes. Agora veja o versículo 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos idólatras, aos roubadores, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Não. E no versículo 11 ele fala, mas aquele que se diz cristão pratica imoralidade. Ele está chamando a atenção. Poxa, como você pode ser um cristão e continuar nessa prática? Você comete um erro? Você pede perdão a Deus? Você é verdadeiramente crente? Se arrepende? O Espírito Santo te dá forças para sair desse caminho. Agora, se você continua nessa prática imoral, é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Não é? Ele diz lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, não ande nem com essa pessoa. Nem com ele com mais. Cometer um erro é uma coisa, agora permanecer nele é outra. Mas é o que ele diz aqui também. Nós somos santificados em Cristo Jesus, mas estamos aqui neste mundo e nós não saímos daqui. Então temos que ter a sabedoria com quem nós vamos falar, aonde nós vamos. O Espírito Santo nos dá entendimento disso. Somos escolhidos por Deus, mas somos santificados e temos que ter o exemplo aqui nessa terra. Mas apesar das frequentes brigas e facções e imoralidade que existia em Corinto, Paulo aqui, não obstante, descreve a eles como um povo santo. Como eu disse a vocês, somos santos em Deus, mas temos uma responsabilidade em Cristo Jesus. E é o que ele espera do povo de Corinto. Temos uma responsabilidade de pedir a Deus, dar-nos força, Senhor. Eu preciso de ti, que eu ande em santidade, chamados para ser santos. Agora a terceira parte. Então, ainda no capítulo 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós vamos lá vamos ver lá em Romanos, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ao todos amados de Deus, chamados para ser santos. Primeiro nós vemos aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês, de que Deus nos ama. Ele quer o seu melhor, ele não quer o seu pior. Se você tem na sua cabeça que Deus quer o pior para você, tire isso da sua cabeça. Porque às vezes quando a gente pensa que Deus não nos ama, nós nos sentimos fracos.
Nós não temos certezas daquilo que queremos fazer. O inimigo nos acusa. Quando sabemos que Deus nos ama, nós andamos e vamos adiante. Sentimos também que somos perdoados. Então não deixa o inimigo, ou deixa vir na sua cabeça de alguma maneira que você não é amado de Deus. Isso está em Romanos capítulo 1, 7. E diz também que aos santos, chamados para ser santos. Nós vemos também uma outra passagem que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz assim, que nós somos chamados para ser santos. Esta é a vontade de Deus. Aí você pode se perguntar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que você seja santo. Dentre outras coisas, podemos ver claramente que a vontade de Deus é que você seja santo. Eu e você andemos no caminho de santidade. É a vontade do Senhor, para que a gente venha a ser transformado por Deus. E o Espírito Santo faz isso. Chamados para ser santo. Então, santidade é mais do que um estado para o crente. É um estado definitivo, mas também um processo de longa vida. Esse estado de santidade, esse caminhar de santidade, vai nos levar toda a vida. Aceitamos a Cristo, temos o Espírito Santo e andamos no processo de santidade todos os dias. Mas temos a nossa parte. Paulo foi chamado como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma responsabilidade. Esse chamado que ele recebeu permaneceu eficaz como servo de Deus. Ao mesmo tempo, nós também temos o chamado para ser santos. Deus espera que nós venhamos a cumprir essa parte também. Foi como eu disse a vocês, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, que me chegou, ele ficou sabendo de que tinha lá uma certa pessoa dormindo com a própria madrasta. Quer dizer, eles estavam fazendo coisas lá em Corinto que nem os pagãos eles faziam. Às vezes as pessoas na igreja fazem coisas que nem as pessoas do mundo fazem. Não é o que acontece hoje? Essa palavra aqui é bem atual, é para hoje mesmo. Mas ele está chamando a atenção dele para que eles andassem em santidade. Continuem andando em santidade. Permaneça no caminho do Senhor. Como é que vocês podem fazer coisas que até as pessoas do mundo nem fazem? Tinha também briga, desentendimento entre eles. Estavam levando os assuntos, briga, né, para os juízes. E os juízes pagões. Então Paulo escreve para chamar a atenção deles. Que nós temos que ser um exemplo aqui. Nós estamos aqui neste mundo. Ainda no capítulo 2, a continuação, diz assim, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essas palavras, Paulo está recebendo agora tanto os judeus como os cristãos, colocando cada um deles numa igreja universal. Todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba que essa passagem, a segunda parte que diz, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enfatiza que é a unidade. Não importa onde você esteja, você pode estar no Japão, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Inglaterra, você pode estar em qualquer lugar do mundo, na Áustria, na Austrália. A partir do momento que você invoca o nome do Senhor e você está em oração, você está diante do trono de Deus. A oração também, vamos dizer assim, que realmente move os braços de Deus, muda as nossas vidas. Talvez algumas coisas não estejam acontecendo na sua vida porque você não está orando. E se você está orando, de repente você não está sabendo o que pedir. A palavra nos diz que vocês pedem, mas não recebeis, porque vocês pedem segundo o vosso deleite. Saiba o que pedir para Deus, e Deus vai te abençoar sim. Mas a oração os coloca diante de Deus. A todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está colocando como a igreja de Coríntios, nós somos todos um só em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus por isso, em qualquer lugar. Não importa onde você esteja. Somos todos um em Cristo Jesus. Capítulo 3, diz assim, graça a vocês todos e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui como é costume do apóstolo Paulo, ele trazer as saudações. Graças a vocês todos e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação é empregada na maioria das cartas do apóstolo Paulo. E também, de forma semelhante, nós encontramos essas saudações de forma semelhante lá nas cartas do apóstolo João, as epístolas de João e também de Pedro. No período helenístico, eu disse para vocês o que era o helenismo, era o desenvolvimento, foi o período de desenvolvimento cultural da cultura grega. As pessoas se saudavam umas das outras. Era comum isso acontecer. Então, na língua grega, quando eles se saudavam, eles diziam Shiren, eu acredito que é isso, Shiren. Era uma saudação da língua grega, quer dizer o quê? Saudações. Agora, sua forma derivada, Sharim, significa graça. Os judeus também, contudo, eles se saudavam um ao outro. Eles diziam Shalom, que quer dizer paz.
Na literatura epistolar cristã, nós vemos aqui duas expressões, graça e paz. Nós vemos aqui que essa palavra, graça e paz, tem um sentido teológico. R.C.H. Linsky, ele diz que graça e paz têm essa ordem, porque quem tem a graça tem a paz. Quem não tem a paz, não tem a graça. Então, a verdadeira paz vem de quem? Vem de Deus. Por isso se diz graça e paz. Essa paz que vem de um Pai que quer nos abençoar. Cristo Jesus nos ensina que tudo aquilo que pedimos ao Pai, segundo a vontade de Deus, no nome dele, ele nos dará. Então, todo aquele que recebeu a Deus como Senhor e Salvador é filho de Deus. E como filho, Deus quer nos abençoar, derramar a graça dele sobre cada um daqueles que são seus filhos. Então, o que podemos aprender aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3? Primeiro, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo foi levantado por Deus. E ele, como verdadeiro apóstolo, foi inspirado, assim como os discípulos, todos os discípulos de Jesus, como todos aqueles que escreveram a Bíblia, foram inspirados por Jesus Cristo. O que eu quero dizer aqui com isso? É que você pode confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Medite na palavra de Deus dia e noite. Não desvie da palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas confie na palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós vemos também aqui, nós aprendemos que nós somos chamados para ser santos em Cristo Jesus. O mundo tem tentado nos levar para um outro caminho. Nós vemos o que está acontecendo, tanto no Brasil e no mundo inteiro, a inversão de valores, a tentativa de destruir os lares, tendo como representante o pai, a mãe e os filhos, a família. E Deus nos chama para andar em santidade. A palavra nos diz, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos a vosso entendimento. Por isso que eu digo, confie na palavra, medite na palavra. É através da leitura da palavra que você vai ter a renovação. A leitura da palavra, passar o tempo com o Espírito de Deus, aí ele vai te ensinando. Então nós somos chamados para ser santos e temos uma responsabilidade com isso, para andarmos em santidade. Nós vimos também que a oração, nós somos unidos diante do trono de Deus. A todos aqueles que invocam o nome de Deus, pode estar em qualquer lugar, aonde você estiver, você está diante de Deus quando invoca o nome do Senhor, e está em oração. A oração nos leva, sim, à presença de Deus. Estamos como filhos de Deus na presença dele, mas ele nos leva ao trono do Senhor. Ore e peça a Deus, peça com sabedoria, que Deus vai lhe abençoar. De repente as coisas não estão acontecendo porque você não está orando, e se está orando, você está pedindo de uma maneira errada, pedindo só para si, de uma maneira egoísta. Peça sabedoria, peça ao Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar também o meu próximo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. E saiba que a verdadeira paz vem de Cristo Jesus. Está nele. Você pode estar sentindo falta de paz porque você não encontrou a Cristo Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Procure uma igreja próxima da sua casa que você tenha confiança. Faça uma oração de entrega, reconhecendo ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai ter a paz. A paz, ele diz lá em João capítulo 14, 27, Jesus fala, a paz que o mundo não conhece, eu vos dou. A paz do mundo não é a paz verdadeira. A paz de Cristo é verdadeira. A paz que o mundo não conhece, essa eu vos dou. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Ele é Deus, ele pode dar a verdadeira paz. Glória a Deus. Bem, se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam, tá, de deixar um like e fazer um subscribe. Deus vos abençoe e vos vejo no próximo vídeo.